quero fazer um convite muito especial a você. Dentro do programa de capacitação ministerial da Faculdade Batista Pioneira, nós estamos lançando um curso As Parábolas de Jesus, na qual nós queremos estudar e aprender sobre um dos principais métodos de ensino que Jesus utilizou. Nós vamos estudar o livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o Reino de Deus, que é um material que eu escrevi há alguns anos atrás com os meus estudos do bacharelado em teologia, depois também de mestrado, e foi lançado recentemente como um livro. Nesse livro são estudadas mais de 40 parábolas, analisadas, interpretadas e aplicadas à vida pessoal, além de toda a parte de conceituação, de interpretação das parábolas. Eu quero compartilhar isso com você e estudarmos juntos para que você possa utilizar isso na sua vida pessoal e também no seu ministério. Eu sou o pastor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e vou acompanhar você nessa disciplina. Você é nosso convidado especial. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live e para nós, como instituição, é uma grande honra, um prazer ter você conosco. Nós pedimos de todo o coração que você compartilhe essa live, marque amigos, o pessoal da sua igreja, para que outras pessoas possam ser abençoadas com isso que nós vamos estar refletindo hoje, um tema tão relevante e pertinente aos nossos dias. Como faculdade, para nós é uma honra poder fornecer material de qualidade através das mídias sociais, abordando temáticas que nós estamos vivendo nesses dias e que com certeza vão ser desafiadoras à Igreja de Jesus. Hoje nós vamos estar ouvindo um pouquinho do pastor Ricardo Lebedenko sobre a temática da igreja diante da pandemia que nós vivemos. Nós estamos promovendo uma série de lives, toda quinta-feira às 19 horas, nós temos uma live com um tema super interessante. Então, fica esse compromisso, que você possa convidar as pessoas da sua igreja, o seu pastor, seus líderes, para que juntos possamos estar crescendo no Senhor. Nós, como faculdade, somos uma instituição de mais de 50 anos, onde essa instituição tem investido no reino, nos vocacionados do Senhor. Essa instituição tem galgado um trabalho muito árduo, mas de dedicação para que os vocacionados possam ser preparados com excelência para a obra do ministério. Aqui na faculdade, nós encaramos a Bíblia como a palavra de Deus, como realmente ela é. E a faculdade tem se dedicado, nesses últimos tempos, também diante da esfera da sociedade, também na sua qualidade de ensino. Nós alcançamos a primeira colocação entre as faculdades batistas de todo o Brasil, diante do MEC, e também alcançamos um título de muito bom no padrão do MEC. Glória a Deus por isso. Apenas relembro para mostrar que aqui você pode encontrar um preparo para o ministério excelente. Você é convidado a conhecer nossos cursos através de nossas páginas. Te convido a acessar batistapioneira.edu.br e conhecer um pouquinho daquilo que nós temos a lhe oferecer. Como eu disse, a nossa temática de hoje é a postura da igreja em meio à pandemia que nós vivemos. E para que pudéssemos abordar esse tema, nós temos aqui conosco o pastor Ricardo Lebedenko. É uma honra tê-lo conosco, pastor. Pastor Ricardo Lebedenko, marido da Letéia, é mestre em teologia com enfoque em ministério pastoral, é pastor da Primeira Igreja Batista em Ijuí, igreja onde eu congrego, então por isso é meu pastor também. Ele é um dos professores aqui da Faculdade Batista Pioneira, ele também é palmeirense, isso aí, com muito orgulho, de Presidente Prudente, isso aí. Pastor, uma grande honra tê-lo conosco. Nós vamos ter aqui algumas perguntas e, ao fim dessa live, nós vamos abrir um espaço
para as contribuições, para as perguntas daqueles que nos acompanham. Por isso, um pedido todo especial, envie sua pergunta dentro da nossa temática de hoje, que a nossa equipe vai estar selecionando e passando algumas das perguntas. Pode ser que a sua possa ser respondida pelo pastor Ricardo Lebedenko. Lembrando, compartilhe essa live, marque a cidade de onde você está assistindo e convide outros para participarem conosco. Bom, só não complica muito nas perguntas, hein? Pode ser alegria para aquele que pergunta, dificuldade para o pastor que responde, hein? Então, pastor, nós temos aqui algumas perguntas abordando essa temática. Com certeza foi um desafio para o senhor, para a igreja a qual o senhor tem pastoreado, assim como para muitos pastores e igrejas que estão aqui representadas. Então, para começar essa nossa temática, uma primeira pergunta: como que a primeira Igreja Batista em Ijuí reagiu à realidade dessa pandemia e quais foram os maiores desafios para essa adaptação nesse novo momento? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que foi uma surpresa para a gente. Eu acho que ninguém esperava que a gente fosse ficar tanto tempo, né? Eu não lembro, na minha história, no meu ministério e talvez na minha vida, eu não lembro de alguma vez que a gente ficou tanto tempo sem ter cultos, escolas fechadas, comércio fechado. Então, assim, tudo isso foi uma surpresa e nós não estávamos preparados para isso. Eu acredito que muitos que estão ouvindo também não estavam preparados para isso. Uma ou outra igreja que eu conheço, tal, já estava, tinha equipamentos, tinha gente, né, pessoas prontas, equipes prontas, estratégias prontas para poder lidar com isso. Nós não estávamos preparados. Então, a gente teve que correr atrás. Graças a Deus, a gente tem uma equipe na igreja formidável. Eu acredito que se não fosse essa equipe, as pessoas, nós não conseguiríamos fazer muitas coisas que a gente acabou fazendo, porque foi praticamente aí uma semana e meia, e em algumas coisas 2 semanas, que a gente correu atrás para conseguir fazer tudo o que a gente fez. O que a gente fez, né? Quando veio o sinal vermelho, não dá para ter. Primeira coisa, a gente fechou as atividades durante a semana, né? E a princípio a gente só bloqueou, a gente não colocou outra coisa para substituir. E a primeira coisa foi o culto, que a gente resolveu fazer, né? O culto online. Até então a gente tinha a transmissão, mas era uma transmissão simples, feita com o celular. Nós não tínhamos não estávamos preparados, como eu disse, né? Então, naquela semana a gente correu, emprestou um equipamento daqui, outro dali. Graças a Deus tinha pessoas, mais uma vez, né, pessoas preparadas para fazer isso, porque já vinham fazendo outros tipos de live, aqui na faculdade mesmo, né, a Denise que está aqui com a gente, e isso nos ajudou bastante. A gente começou a fazer com os jovens, os adolescentes, naquela semana mesmo, e na sequência também foram vindo ideias, a gente sentou para conversar, e aí o que nós vamos fazer? E aí veio algumas ideias muito boas, que já na primeira semana a gente conseguiu fazer, foram atividades feitas em vídeo para as crianças, para os juniores, depois para os adolescentes, jovens, como a gente já tinha feito na primeira semana, e coisas de qualidade. Assim, eu fiquei espantado. Eu acho que a gente não sabia a qualidade que a gente tinha na equipe para fazer essas coisas, e foi de uma hora para outra, né? A gente acabou resolvendo algumas coisas. No caso dos PGs, a gente acabou dando foi meio lento a nossa reação, né? Talvez umas 2 semanas depois que a gente já tinha parado com as reuniões, que a gente estava andando com os cultos e demais atividades. Opa, vamos lá, vamos falar sobre o PG. A princípio a gente tentou fazer pelo Zoom
ou pelo Google Meet, né, ou Hangouts, mas não funcionou tão bem aquilo. E aí a gente resolveu fazer lives, né, durante a semana, tentando ajudar, mas os grupos se viraram com WhatsApp, com ligação, os grupos de WhatsApp que já existiam, e aí aumentaram a integração, a comunicação entre eles. Outra coisa que foi muito legal que a gente fez, isso foi desde a primeira semana, a gente começou uma campanha de oração de 40 dias que a gente está terminando agora. E essa campanha tinha um devocional diário, e todos os pastores, né, o Natan entrou também na roda, todos os pastores gravavam um vídeo por dia, então a gente fez todos os pastores trabalharem um pouco nisso, né, e mandava para o pessoal via WhatsApp. Então eles recebiam um vídeo e um devocional, e a gente recomendava fazer isso em família, e isso foi muito legal. A gente recebeu os ecos, né, os retornos das pessoas, as famílias fazendo em casa e se sentindo parte de uma igreja, de um grupo maior. E outra coisa que a gente fez também foi muito legal, isso a gente começou faz 2 semanas, uma campanha de amor pela cidade. A gente começou a ver a cidade aflita, né, muitos setores da sociedade com medo, com receio de tudo que está acontecendo. E então nós resolvemos fazer uma campanha que a gente deu o nome de Abraçando o Ijuí. E essa campanha envolveu 3 frentes, né? A primeira frente a gente já vinha fazendo, a gente só intensificou, que foi o levantamento de cestas básicas e para distribuição para as pessoas que começaram a aparecer. Algumas já tinham cadastradas, né? Outras a gente notou que estava começando a ter a necessidade, então a gente intensificou. E a outra frente foi uma doação de cobertores para um hospital aqui da cidade, o Hospital Bom Pastor. A gente está encerrando essa campanha, se tudo correr bem, aí mais uns 10 dias, e já estamos hoje com 81 cobertores. A ideia é conseguir os 100 cobertores que o hospital precisa, né? Então, falta muito pouco para a gente fechar a campanha. E a última frente foi de confecção de máscaras, para doar para setores da nossa sociedade. E essa campanha, nossa meta é atingir 5.000 máscaras. E cada uma delas, pena não ter uma aqui para mostrar, mas cada uma embaladinha, bonitinha, assim, com um cartãozinho da igreja, mostrando o amor da igreja pela cidade, o amor de Deus pela pessoa. Então, quando a pessoa recebe, ela sente esse carinho, ela sente que foi algo preparado, não foi algo feito de qualquer jeito, mas foi feito com muito carinho, com muito amor, e esse amor de Deus, né, mas passando pela igreja e chegando até a pessoa da nossa cidade. Enfim, foram todas essas coisas que a gente foi pensando, nada disso tinha no coração, porque a gente não esperava passar por tudo isso. Mas Deus foi dando as ideias, né? Algumas dos pastores, algumas de membros da igreja, e a gente foi organizando e acho que está sendo uma coisa muito legal, no final das contas. Né? Muito legal mesmo, pastor. E como alguém que está fazendo parte de tudo isso, algo que tem marcado o meu coração é esse contato via telefone, que por hora a gente havia esquecido. Hoje a gente está na era do WhatsApp, né? E não se liga mais, mas esse momento de ligação para idosos, conversar com irmãos, orar por telefone, que não é uma prática que a gente faz muito, isso realmente tem tocado muito o meu coração. Eu acho que isso é uma coisa boa para falar também, né? Um irmão da igreja veio com essa ideia e a gente achou muito legal, os pastores. Então a gente fez reunimos todos os idosos da igreja e a gente dividiu entre os pastores e a gente tem ligado para todas essas pessoas. E não uma ligação como uma tarefa, né? Mas uma coisa gostosa de às vezes ficar 1 hora no telefone e orar e ler uma porção da palavra. Tem sido uma coisa muito abençoadora para os pastores e também para esses membros mais idosos da igreja. Verdade, muito, muito edificante mesmo. E vale essa dica
para aqueles que estão nos acompanhando, pastores, são essas oportunidades que Deus tem nos dado e pode ser que sejam também caminhos que Deus esteja abrindo para você aí na sua igreja local. O legal de conversar com o pastor Ricardo é que ele não é uma pessoa técnica olhando de fora, é alguém que está vivendo de dentro essa dinâmica da igreja, né? E como alguém que está vivendo a igreja nessa linha de frente, como pastor, como alguém que cuida de corações, temos uma segunda pergunta aqui então, pastor. Como o cristão deve reagir à pandemia? Isso se referindo ao coração do cristão, como um indivíduo, como um membro da igreja. Como ele deve reagir diante dessa realidade da pandemia? Eu acho que a pergunta poderia ser assim, diante de qualquer crise, né? Claro que essa é uma crise diferente, especial, talvez única, né? Pelo menos até agora. Pode ser que venham outras. Espero que não, claro, todos nós esperamos, né? Mas eu acho que aquele cristão que entende, que vive uma batalha espiritual, e ele vive essa crise espiritual, né? E ele se prepara para essa batalha no dia a dia, eu acho que ele está conseguindo reagir de uma maneira melhor. Por quê? Ele entende, primeiro, que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Se isso está acontecendo, é porque Deus quis. E se Deus quis, é porque é bom para a gente, de alguma maneira. Serve para a gente de alguma maneira. Então, esse cristão, ele não se desespera, ele não fica ansioso, né? Outra coisa, o cristão que já tinha uma boa vivência em casa, em família, o cristão que já vivia um tempo de oração com a família, já tinha um bom relacionamento, porque eu ouço pessoas falando assim, que absurdo, né? Eu estou a ponto de ficar louco na minha casa, tal. Por quê? Porque talvez não tinha essa vivência em casa, com a família, de orar com a esposa, de orar com os filhos, de ter um tempo um pouco maior. Esse está sofrendo mais. Agora, o cristão que vivia como um cristão deve viver de fato, ele está sofrendo menos, porque ele já estava preparado para isso, né? Esses dias eu participei de uma outra live e aí eu compartilhei com eles de uma maneira interessante, né? Porque Jesus também viveu uma quarentena, né? Antes dele começar o ministério dele, Jesus passou pelos 40 dias ali no deserto. E ele viveu um tempo sozinho, um tempo de reflexão, um tempo de preparo e também um tempo de tentação. Ele foi tentado no deserto. E eu achei interessante porque ali tem 3 lições interessantes para mim e para você, como cristãos, né? E de como a gente pode reagir diante das tentações, diante daquilo que a gente está vivendo no meio dessa pandemia, né? Na primeira tentação, Jesus foi tentado ali por Satanás de fazer as pedras se tornarem pães, né? Então, a primeira coisa que eu falo para um cristão, cuidado com a alimentação. Nessa pandemia, nesse isolamento, cuidado para não comer demais, né? Ou para comer mal. Às vezes você fica mais tempo em casa e acaba comendo porcaria, acaba comendo coisas que não deve. Então, quer se alimentar? Se alimente, coma a Bíblia, porque nem só de pão o homem viverá, né? Então, coma a palavra de Deus e coma bem, se alimente bem. Na segunda tentação, Jesus dá a resposta de não provar a Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, né? E eu acho que aí a lição é, cuidado. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, Deus vai cuidar de mim. Eu não vou usar máscara, eu vou lá, vou trabalhar normal, vou abraçar todo mundo e Deus vai me proteger. Não faz isso. Não fique provando a Deus. Não fique tentando, né? É como se, por exemplo, você fosse fazer uma viagem de carro e o limite de velocidade é 100 km por hora e você vai a 150 e vai orando, falando, Deus vai me proteger. Poxa, será que está certo? Se o limite é 100 por hora, anda 100 km por hora e anda dentro da lei,
né? Senão você vai ficar provando a Deus. Acho que a segunda lição é essa. Então, qual é a lei, ou quais são os decretos que você está vivendo na sua cidade? Obedeça. Seja submisso às autoridades, é o que a Bíblia fala, né? Então, cuidado. Usa máscara, usa o álcool gel, cuidado com o isolamento. Tem uma ala aí da sociedade falando do isolamento vertical, outros do isolamento horizontal. Aquilo que as autoridades da sua cidade determinarem, obedeça. Se você quer discordar, discorde dentro da lei. Vai lá, se reúna com o prefeito, participe dos conselhos locais, dê a sua contribuição, mas não vai querer desrespeitar. Se você é pastor e está proibido, então não vai querer desrespeitar. Eu vou... Não faz isso. E por último, Jesus fala para somente adorar a Deus. Né? A última lição que ele dá diante da sua tentação. Então eu vou dizer assim, você também continue adorando a Deus. E eu vou dizer, como você sempre fez. Eu espero que você sempre, por exemplo, tenha tratado bem os seus vizinhos. Então, continue a tratar bem os seus vizinhos. Eu acho que você sempre ajudou o seu colega de trabalho. Continue ajudando o seu colega, porque assim você vai estar adorando a Deus, você vai estar glorificando o nome de Deus, demonstrando o amor que Deus colocou no teu coração, e você vai estar fazendo o que você sempre fez. E eu espero que você sempre tenha feito cada uma dessas coisas, né? Obrigado por essas dicas, pastor. Com certeza são de muito valor, e como o senhor falou no começo, deve ser a postura do cristão em todo momento. Agora é um episódio que estamos vivendo da pandemia, mas devemos tomar essa postura como cristãos em todo momento. Bom, pastor, nós não temos essa capacidade que Deus tem, todas as capacidades que Deus tem, né? Dentre elas, nós não conseguimos ter a onisciência, mas prevendo alguns acontecimentos e o andamento das coisas, o que o senhor diria a respeito de como a igreja será pós-pandemia? Pois nós temos visto nas mídias, em sites, jornais, um título de muitos artigos e textos, o novo normal. Nós cremos que isso vai acontecer na igreja também, um novo normal, né? Então, como a igreja está apontando que será nesse novo normal? Eu acho que aí a gente precisa primeiro aprender algumas lições com o passado. Em muitos momentos da igreja, ou até momentos da história, alguns setores da sociedade, entre eles a igreja, ficaram para trás no meio de alguma mudança que aconteceu. Por exemplo, quando a televisão surgiu, muitas igrejas, eu não era dessa época, né? Mas a gente ouve falar que muitas igrejas consideravam a televisão algo do diabo, né? Alguns falavam, é a caixinha do diabo, né? E aquilo atrapalhou essas igrejas de usarem algumas ferramentas importantes que, no caso, estou falando da televisão, né? Hoje é normal quase, é muito comum as igrejas usarem algumas tecnologias, né? Alguns exemplos na economia, eu lembro de uma história do relógio, né? Quando um cara inventou, não lembro agora direito qual era a tecnologia, mas ele trouxe uma tecnologia nova para os relógios, para os fabricantes suíços, né? E na época esses fabricantes não quiseram, acharam que não ia funcionar. E ele levou então para os japoneses, que era a tecnologia digital. E quase alguns fabricantes faliram, né? Alguns fabricantes suíços. E quando o Japão, naquela época que os relógios digitais dominaram, né? Agora, claro, voltou de uma maneira mais clássica. Outra coisa que aconteceu foi a revolução digital na área da fotografia. Eu lembro que um amigo meu de Curitiba, ele previu que ia acontecer, ia acabar com esse ramo de revelação, né, de filmes. Ele tinha uma empresa de revelação. E ele falou assim, quer saber, eu vou para outro ramo. E ele mudou de ramo, mudou para o ramo de eventos. E todos, ele era japonês, como a maioria era nessa época, né, o pessoal que trabalhava de revelação ou fotografia,
A maioria dos colegas deles faliram. E ele está super bem, enfim. Eu tenho um outro amigo de Curitiba que ele sempre fala assim, presta atenção, porque algumas mudanças vão acontecer, inclusive na igreja. Antes da pandemia ele falava isso. Eu sempre fiquei preocupado, né? Porque eu não quero ficar para trás, eu acho que você que está ouvindo aí também não quer. Então, nesse momento, quando começou tudo isso, eu saí lendo um monte de coisa, procurando tentar ouvir e prever algumas coisas, ainda que a gente não tenha essa capacidade, né? Mas eu acho que hoje tem duas coisas já que dá para a gente dizer que nós podemos prever, tá? A primeira coisa é, chega do jeitinho digital, a gambiarra digital. Não dá mais para as igrejas fazerem algo. Eu não quero dizer que a nossa igreja era assim, porque tem muitas coisas que a gente usava ali, boas, né? Mas algumas coisas a gente fazia com um jeitinho, não dá mais. Nós temos que ter qualidade. Vamos pensar assim, ó, a internet surgiu aí na década de 80, mais ou menos. Então, nós temos aí cerca de 40 anos de internet. É claro que ela se popularizou mesmo, talvez foi aí a partir no final da década de 90, começando a década de 2000, né, que ela se popularizou. Então, vamos dizer que alguns membros da igreja de 20 a 30 anos, eles já nasceram no meio da internet. Então, já temos adultos na igreja que cresceram nessa nova revolução. Para esses caras, tudo é digital. Eu, que tenho 40 e poucos anos, talvez ainda, essa semana, eu voltei a usar a agenda de papel, por causa de um sistema novo de organização que eu aprendi, e para mim é bom. Mas para os meus filhos, por exemplo, aliás, você esqueceu de falar que eu sou pai do Isaac e da Yasmin, né? Para os meus filhos não faz sentido usar papel. Quando eu comecei a falar para eles sobre isso aí, eles falaram assim, tá, mas não tem um aplicativo, né? Não dá para fazer isso no celular, usar o sistema, o princípio. Por quê? Porque para essa geração não faz sentido mais papel, não faz sentido mais usar até uma Bíblia no papel. Para eles, a Bíblia está ali no celular, os aplicativos, né? Semana passada vocês falaram do Rota 66, né? Lá do Saião. Faz sentido usar tudo isso. Então, não dá mais para as igrejas darem um jeitinho nessa área. As igrejas precisam fazer alguma coisa organizada, ter equipamentos bons, ter gente voltada para isso. Por exemplo, a gente começou a fazer os programas para as crianças e juniores. Está sendo muito assistido. Não só por pessoas aqui da igreja, mas gente de vários locais do Brasil, igrejas, que mandam um retorno para a gente falando, olha que legal, a gente já está assistindo, o meu filho fez o desafio da bolacha, meu filho fez isso, fez aquilo, né? Por quê? Porque tem pouca coisa de qualidade. E a gente precisa fazer. E outra, não é só coisa de qualidade, mas programas que tenham toda semana. Porque os pais, infelizmente eu diria, porque eu preferiria que essas crianças estivessem brincando lá fora, né? Mas principalmente nas cidades grandes, não tem essa possibilidade. Então, vão para o digital. E faltam programas bons, né? Então, você ter bons programas bíblicos, ou feito por pessoas cristãs, coisas que são brincadeiras, mas são de qualidade, isso faz falta, isso é uma coisa que não dá para fugir. A sua igreja, a nossa igreja precisa produzir, mesmo depois que acabar a pandemia, nós precisamos continuar a fazer. Outra coisa dentro desse jeitinho digital, eu acho que já está acontecendo uma revolução digital no meio da educação. Aqui mesmo na faculdade, todas as nossas aulas estão acontecendo de maneira online. Como que vai ser para voltar?
Eu acho que aquela barreira que existia, de muitos falando assim, ai, não, eu ainda prefiro sentar na classe e tal, né? O mestrado, por exemplo, eu fiz o mestrado, você está fazendo agora, de sair daqui de Juí até Curitiba para assistir aula. Não sei se isso vai continuar. Talvez são grandes as chances de virar tudo digital, tudo online, porque a gente viu que dá para fazer. Tem algumas desvantagens? Claro que tem, mas tem outras vantagens e são grandes, né? Então, eu acho que não dá. Isso não vai voltar. Não estou dizendo que vai ser 100%, mas vai ser muito mais do que a gente tinha até agora. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que eu acho que vai mudar, e isso vai mudar nas igrejas também, é o cuidado com doenças contagiosas. Nós estamos achando um terror usar máscara, né? Ter cuidado com distância. A gente sempre foi um povo muito próximo uns dos outros, então a gente se abraça, a gente se beija, a gente pega na mão no meio do culto. Talvez, em algumas épocas do ano, nós, mesmo não tendo uma pandemia, a gente vai tomar mais cuidado. Hoje o Japão já faz isso, e já faz isso direto. É verdade que tem um pouco de cultura nisso, tem um pouco do problema do pólen lá no Japão, né? Mas boa parte da razão deles fazerem isso é questão de doença. Então, para não passar uma doença, eu estou doente, ou para não pegar uma doença, eu uso máscara, eu evito um contato em certas épocas do ano. Eu acredito que nós devamos tomar mais cuidado com isso daqui para frente. Em algumas épocas, final de verão, né, começo de inverno, próprio inverno, que é a época que dá mais doença, eu acho que a gente vai ter que tomar mais cuidado, os idosos tomar mais cuidado, todo mundo se vacinar com mais assiduidade, né, frequência, enfim, são duas coisas que eu acho que vai mudar. Eu espero que não mude, porque eu ainda gosto muito do presencial. Eu acho que alguma coisa, talvez não mude isso já, mas a gente precisa abrir os olhos. Talvez isso comece a mudar um pouco mais. E a gente vai ter que se acostumar com parte da igreja online. Talvez, não sei. Espero que não, mas é possível. Certo, pastor, certo. Com certeza, muita coisa vai mudar. Nós vamos colocar daqui a pouquinho aí um quiz com a pergunta: será que a nossa realidade como igreja vai mudar após pandemia ou é só um momento que estamos vivendo e vai ficar tudo normal? Então, te convido a interagir conosco nesse quiz. Daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, nós vamos estar divulgando e vai ser um prazer poder ter a sua opinião. Pastor Ricardo, como um líder de igreja local, como um gestor de equipe, nós temos uma quarta pergunta aqui. Quais são os maiores cuidados que a liderança da igreja, como gestora, deve se atentar em momentos de crise? Não só na pandemia, mas em momentos de crise. O que o senhor tem a dizer? Eu acho que a primeira coisa é a gente evitar tomar decisões abruptas, né? Sem pensar. Eu acho que qualquer líder precisa, em alguns momentos, ele tem que tomar decisão, porque não tomar decisão também tem problemas. Mas eu acho que precisa pensar antes de tomar decisão. E eu acho que isso é muito claro para qualquer um. Mas uma das coisas que a gente fez bastante agora no meio da crise, inclusive hoje a gente está fazendo na nossa igreja aqui, é a gente pisar um pouco no chão de fábrica. Vê se você me entende isso. Você conversar mais com os membros da igreja, pedindo conselhos, pedindo opiniões. Vou te dar um exemplo que está acontecendo hoje, né? Ontem a gente fez um programa novo, né? A gente deu o nome de Conexão PG. Era um programa ao vivo, né? Uma live, voltado para os PGs da igreja, para os líderes e os que estão participando, as células da igreja, né? E nesse programa fui eu que fiz algumas coisas
e eu não tinha um modelo de como fazer, né? Então eu fiz um modelo e hoje, pelo WhatsApp, eu pedi para os líderes perguntarem para os seus liderados ali de cada PG e falar assim, ó, como é que foi? O que vocês acharam? Dê opiniões. A gente já fez isso outras vezes durante essa pandemia, mais do que o normal. E hoje mesmo eles começaram a dar opiniões. E ali mesmo, né, agora de tarde, eu recebi uns 2 ou 3 retornos muito legais, de ideias, sugestões que foram muito importantes. Então, esse pisar no chão de fábrica é sentar junto, não ficar dividido, né? Às vezes o pastor ou o presidente da igreja fica meio isolado e toma as decisões só junto com o colegiado, ou só junto com a diretoria, e esquece que faz parte de uma igreja. Então, as ideias melhores, às vezes, vêm do pessoal que está participando da igreja, pessoal que está vivendo ali o dia da igreja, e eu acho que isso pode ser uma coisa muito boa. Outra coisa importante, que graças a Deus eu tenho isso na igreja, é uma conexão muito forte do pastor. No caso, nós temos um colegiado, que é muito bom, uma benção a gente ter outros pastores, e quase tudo a gente pode dizer, a gente conversa, a gente toma decisões, né? Mas é uma conexão do pastor com a diretoria da igreja. Às vezes o pastor tem, não sei, alguns receios de conversar, de ter um contato maior, e graças a Deus na nossa igreja a gente tem esse contato, que é direto, é ligação, é WhatsApp, são reuniões semanais, e a gente ora junto, a gente conversa, a gente troca ideia. Então, acho que a liderança da igreja tem que andar junto para que não haja uma decisão unilateral que, de repente, o outro tinha uma opinião diferente e acaba não sendo ouvido, e isso acaba criando mal-estar. Então, precisa ter essa conexão. Uma coisa importante que eu pensei, nesse tempo de pandemia, é bem possível, já está acontecendo, mas é bem possível que piore problemas na nossa economia. Pessoas sendo demitidas, passando por alguma crise financeira. Então, eu diria que a liderança da igreja precisa tomar o cuidado de diminuir os gastos da igreja, a gente enxugar os gastos da igreja, para que a igreja tenha condições de ajudar esses irmãos carentes nesse momento. Precisamos atentar para isso, de comprar cestas básicas, talvez ajudar no pagamento de uma conta aqui, outra ali. Claro, isso tudo tem que ser muito bem conversado, né? Mas eu acho que é o momento da igreja prestar atenção nisso. E, por último, esse lance que a gente fez do Abraçando o Ijuí, eu acho que a igreja precisa ser resposta para as perguntas da sociedade. Então, nós temos que estar atento às perguntas. Quais são as perguntas? Se a igreja está preparada para abençoar, se a igreja está preparada para falar de Jesus, para ajudar de maneira social, né? Como ação social, enfim. Eu acho que a liderança da igreja tem que estar atenta às perguntas da sociedade e preparada para responder essas perguntas de uma maneira que a sociedade entenda. Nós não podemos ficar num gueto. Opa, vamos ajudar só aqui nós, né, esse gueto, e esquecer que nós estamos inseridos numa sociedade. Acho que é isso. Certo, pastor, muito obrigado. Respondido com muito cuidado as perguntas, com muita excelência e com vida também, porque o pastor tem desenvolvido um ministério profícuo ali na PIB. Meus queridos, nós vimos aqui que as coisas estão mudando à nossa volta, as realidades estão sendo moldadas tanto por essa pandemia quanto pelos acontecimentos. E uma coisa que a gente tem visto nesses últimos anos é que a internet e o sistema digital têm invadido a área acadêmica também. E nós, como faculdade, estamos atentos às mudanças do nosso mundo, por isso estamos trabalhando com muito
cuidado, com muito zelo, para poder oferecer no momento adequado o nosso bacharelado em Teologia EAD. Desejamos, colocamos isso diante do Senhor e estamos trabalhando para que, se possível, em 2021 nós possamos oferecer esse bacharelado totalmente EAD. Esse é um motivo de oração, você pode estar intercedendo por nós. Semana passada eu relatei que o pastor Luiz Saião será parte do nosso corpo docente, mas hoje anuncio também que o pastor Ricardo Lebedenco fará parte da equipe de professores e vai ser com certeza um curso abençoador para aqueles que não têm aquela disponibilidade, aquela possibilidade de se desprender de sua vida cotidiana, das coisas à sua volta, mas deseja se preparar para um ministério missional ou pastoral. Você pode ficar atento às nossas páginas. Cremos que no momento oportuno, adequado, se Deus nos permitir ainda nesse ano, vamos poder convidá-lo a fazer parte do nosso processo seletivo. Então fique atento à nossa página do Instagram e do Facebook. Também aproveito esse momento para convidá-lo para conhecer dos outros cursos que nós temos presenciais aqui na nossa faculdade através da nossa página batistapioneira.edu.br. Temos o bacharelado em Teologia presencial, um curso de 4 anos de extrema excelência. Sou fruto desse trabalho, dessa dedicação dessa faculdade, e esse curso não somente me preparou tecnicamente para o ministério, mas preparou o meu coração como um cristão, lapidou a minha vida, com certeza tem muito a acrescentar à sua vida também. Também temos um projeto ao qual nós nominamos de Projeto Wake Up, que é um projeto de 6 meses para a galera jovem, onde vai impulsionar toda essa galera adolescente e jovem a ser resposta do Senhor nessa geração. Se você deseja conhecer dos nossos cursos, entre em contato conosco, pode deixar aqui nos comentários uma solicitação que nós vamos contatar com você para poder esclarecer tudo o que se faz necessário. Também temos o nosso programa de capacitação ministerial, cursos livres de curto prazo, totalmente EAD, que você pode estar fazendo aí da sua casa. Nós estamos com uma oferta aí nesses últimos dias de 3 cursos. Um curso é o curso de Doutrinas Bíblicas Básicas, curso totalmente gratuito, 10 lições que com certeza vão te desafiar a conhecer mais a Palavra de Deus. Também temos o curso de Liderança Cristã e o curso de Parábolas de Jesus. Esses 2 cursos últimos, o de liderança e o Parábolas de Jesus, nós estamos oferecendo com 50% de desconto cada um, saindo no valor de cada um dos cursos R$ 24,50. Você pode conhecer nossos demais cursos e esses através da nossa plataforma fbponline.com.br. Nesse momento nós vamos ver um vídeo de divulgação do nosso curso de Parábolas. Eu quero fazer um convite muito especial a você. Dentro do programa de capacitação ministerial da Faculdade Batista Pioneira, nós estamos lançando um curso As Parábolas de Jesus, no qual nós queremos estudar e aprender sobre um dos principais métodos de ensino que Jesus utilizou. Nós vamos estudar o livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o reino de Deus, que é um material que eu escrevi há alguns anos atrás com os meus estudos do bacharelado em teologia, depois também de mestrado, e foi lançado recentemente como um livro. Nesse livro são estudadas mais de 40 parábolas, analisadas, interpretadas e aplicadas à vida pessoal, além de toda a parte de conceituação, de interpretação das parábolas. Eu quero compartilhar isso com você e estudarmos juntos para que você possa utilizar isso na sua vida pessoal e também no seu ministério. Eu sou o pastor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e vou acompanhar você nessa disciplina. Você é nosso convidado especial. Bom, amados, vamos continuando com a nossa temática, com as nossas perguntas. Temos um quiz rolando aí nos comentários. Você pode fazer parte, pode interagir, deixar a sua opinião. Vai ser de grande
valor. Obrigado por todos aqueles que estão participando, estão assistindo, compartilhando, interagindo nos comentários. Isso, para nós, é muito importante. Lembre de colocar a cidade de onde você está assistindo, para que a gente possa ver a abrangência da nossa live e possa oferecer ainda mais recursos aos nossos amados irmãos através de nossas páginas. Pastor, vamos seguir aqui em nossas perguntas sobre essa temática da igreja diante da pandemia. Uma pergunta seguinte que nós temos aqui é o que não pode mudar na igreja, ou seja, o que é inegociável em meio a mudanças repentinas. Pode parecer meio redundante, mas o que não pode mudar em meio às grandes mudanças inesperadas? Bom, eu acho que isso é uma coisa muito legal de falar, porque tudo aquilo que a gente faz na igreja são em decorrência de alguns valores que precisam ser valores do nosso coração. Vou começar, por exemplo, pelo nosso propósito principal. Para que nós existimos? Nós existimos, eu e você, para glorificar a Deus. Então, como igreja, nós temos que glorificar a Deus. Isso é inegociável. A gente tem que manter aquilo que a gente tem feito. Isso não precisa acontecer, por exemplo, na forma de uma adoração num culto, todo mundo junto. Não, isso pode acontecer com a minha vida no dia a dia. A gente sempre fala na igreja, no final do culto ali, que o culto está acabando, o culto coletivo, mas agora está começando, amanhã cedo, segunda-feira, vai começar o culto pessoal. Na terça-feira tem um outro culto, na quarta tem um outro culto. E esses cultos acontecem aqui dentro da gente, quando nós vivemos não como se Deus não existisse. Porque, infelizmente, isso acontece com muitas pessoas, né? Não posso generalizar a igreja, mas com muitas pessoas dentro da igreja. A pessoa vai lá no culto de domingo e aí vive a semana como se Deus não existisse. E aí, claro, ela vive mal. E aí chega no domingo, precisa ir no culto para... Alguns falam assim, preciso ir lá para me abastecer. Ei, calma aí. Se você viveu glorificando a Deus, buscando a Deus durante toda a semana, cultuando a Deus com a tua vida, né? Cumprindo a missão de Deus, na verdade, você vai chegar no culto presencial e aquilo ali vai ser uma expressão daquilo que você viveu. Então, quando não tem o culto presencial, está tudo bem, porque você está fazendo isso, você está vivendo isso, né? Por exemplo, eu anotei aqui, a comunhão continua, mesmo que não aconteça o contato. Por quê? Se tem o valor no coração, você ama o seu irmão, você vai ligar para ele, você vai escrever para ele, vai ter algum tipo de contato. O culto continua mesmo sem o ajuntamento, porque o culto começa aqui dentro do coração. O discipulado continua, o andar junto com pessoas via WhatsApp, via telefone, e o ensino continua mesmo sem a IBD. Ou seja, os valores que são inegociáveis. Esses valores precisam continuar acontecendo, seja através de um culto online, seja através de um estudo da Bíblia que acontece dentro da casa. Eu lembro uma vez que um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu vim para a tua igreja porque a tua igreja tem uma IBD forte para as crianças, né? E eu fiquei numa outra igreja, meus filhos não estavam aprendendo as coisas da Bíblia. E eu dei uma bronca naquele irmão, falei assim, calma aí, se não estava aprendendo, a culpa é sua, não é da igreja que você estava. Porque você tinha que estar ensinando essas histórias bíblicas, os valores bíblicos, enfim, a Bíblia na sua casa para os seus filhos. Isso precisa continuar acontecendo mesmo em meio a qualquer crise. Certo, pastor. Realmente, nós temos que manter algumas coisas como estacas bem firmes em meio às situações adversas e às mudanças inesperadas. Pastor, visto que temos essas mudanças, muitos de nós iniciamos esse ano sem
sem esperar que algo como isso fosse bater a nossa porta, né? Isso demonstra a nossa limitação, mas sabemos que nós pertencemos a um Deus que não perde o controle de toda a história, ele já esteve no futuro, ele sabe o que vai acontecer, mas é interessante perceber que as tribulações, as dificuldades, quando bateram a porta da igreja nas páginas das Escrituras, Deus parece que sempre deu uma visão oportunista num bom sentido para o seu povo, né? Durante essa semana eu estava lembrando de dois textos, o texto de Atos 11 e Atos 19. Gostaria de ler aqui um versículo de Atos 11, o versículo 19, que diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem aos judeus. Parece que toda vez que tinha um chacoalhão no povo de Deus, alguma perseguição, eles não viam isso como um fim, né, como um ponto final, mas como uma nova oportunidade. O que daria para a gente dizer que nos nossos dias e nessa pandemia se tornou de um problema uma oportunidade para nós como igreja, como povo de Deus? Eu gosto de pensar como Loren Cunningham uma vez falou, e ele escreveu um livro que ele conta a história lá da fundação da Jocum, que ele teve um sonho em que ele via ondas, e essas ondas eram jovens se espalhando pelo mundo todo. Mas essa questão das ondas eu acho muito interessante. Deus dá essas ondas, e ele dá às vezes sobre uma cidade, às vezes sobre um bairro, às vezes sobre um estado, sobre um país, agora foi sobre o mundo. É uma onda, e essa onda traz oportunidades. Eu lembro que na outra igreja que eu pastoreei, lá em Curitiba, a Igreja Batista Vila Sandra, hoje campus da PIB, né, Campo Comprido, eu lembro que aconteceu uma coisa interessante nos adolescentes. A gente estava começando um trabalho com adolescentes e estava indo bem, mas tinha poucos adolescentes ali. A igreja devia ter, na época, ali uns 100 ou 150 membros, e os adolescentes deviam ter uns 12 ou 13, e acho que mais ou menos isso. E eu lembro que tinha um condomínio ali, bem quase em frente à igreja, e tinha uma pessoa desse condomínio, uma adolescente desse condomínio. E uma colega dela sofreu um acidente ali, foi atropelada. E ela ficou muito mal e foi para o hospital. E essa menina que era da igreja, com muita ousadia e, claro, dirigida pelo Espírito Santo, falou assim: essa menina não vai morrer. Nós vamos orar e essa menina não vai morrer. Ela estava na UTI, muito mal, desenganada, assim. E ela começou um projeto de oração ali no condomínio. E começou a juntar adolescentes, e esses adolescentes começaram a vir para a igreja, ela era da igreja, e isso foi uma onda, uma coisa ruim, né? Uma menina que sofreu um acidente, mas essa onda trouxe para a igreja mais ou menos ali uns 30 ou 40 adolescentes novos que não conheciam a Jesus e começaram a vir à igreja, e sim, foi uma coisa muito bonita. Muitos deles foram discipulados, foram batizados, porque Deus mandou uma onda, e aquela menina e os pastores, a igreja de uma maneira geral, entendeu a onda, né, que aconteceu. Então eu acho que a igreja nesse momento precisa entender essa onda. No meio dessa crise, naturalmente, veja bem, a possibilidade de morte traz para a pessoa naturalmente uma maior abertura para ouvir sobre coisas de Deus. A pessoa fica mais sensível às coisas espirituais. E a igreja precisa abrir os olhos e sair falando, aproveitar as oportunidades. Essa semana, uma das nossas líderes na área de ação social, dentro desse Abraçando Ijuí, ela foi entregar máscaras na rua, porque havia uma aglomeração em frente à Caixa Econômica. Eles estavam ali para receber lá aquele auxílio emergencial, né?
E aí alguém disse, olha, tem um monte de gente lá, a maioria está sem máscara, e ela foi. E ela pôde entregar máscaras e falar do amor de Deus para várias pessoas. E várias pessoas ouviram com muita facilidade, com muita abertura no coração, perguntando onde era a igreja, quando que tinha culto na igreja, porque essas pessoas estão abertas. E num movimento de amor, eles, puxa, o que essa pessoa está fazendo aqui, né? Por que você está entregando? E ela pode falar, eu estou entregando porque Deus te ama. E a nossa igreja ama, você também está aqui. Então, a gente tem que aproveitar essa onda que está acontecendo, né? Tanto no nível social, quanto no nível de evangelismo e missões. E isso é muito legal. Deus nos dá essas oportunidades, precisamos realmente estar conectados com o Senhor para poder ver essas oportunidades, né, pastor? E embora possa parecer uma turbulência no momento, né, uma grande dificuldade, Deus nos abre essas oportunidades e nós podemos ser resposta de Deus para momentos onde as pessoas estão precisando, né? É muito interessante ver isso e Deus está nos dando uma grande oportunidade. Eu creio que aí vai muito daquela nossa dinâmica diante daquela ilustração, ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Tem gente que está achando, vai terminar o mundo, né? Vamos se isolar, agora acabou, né? Mas há igrejas e irmãos que estão enxergando essa situação como uma grande oportunidade. Eu creio que Deus nos deu esse momento também. Pastor, nós vamos nos encaminhando para o nosso fim aqui das nossas perguntas. Aqueles que estão assistindo, se quiserem deixar alguma contribuição, podem deixar. Nós fizemos um quiz perguntando aos amados irmãos se criam que a realidade iria mudar após essa pandemia. Nós já vamos passar aqui o resultado. Temos, Denise? 94% daqueles que estão nos acompanhando acham que a realidade vai mudar. 6% acham que vai continuar, vai ser um momento e vai passar. Muito obrigado por sua contribuição, aqueles que votaram ali no quiz. Isso é muito legal ver a interação do pessoal. Pastor, muito obrigado por sua disponibilidade de estar conosco. Se você deseja mandar uma mensagem, algum incentivo, alguma questão que o pastor possa receber depois, pode deixar aí nos comentários. Deus abençoe a sua vida, a sua noite. Semana que vem nós vamos ter uma outra live com um tema um pouco difícil de se tratar, mas com certeza vai ser edificante. Juntamente com o pastor Josemar, nós vamos abordar o cristão e a política. E aí? O que será que nós vamos falar? Semana que vem você precisa estar presente nessa live. Convide os irmãos de sua igreja, participe com a sua família, compartilhe as nossas postagens e juntos vamos crescer na palavra do Senhor. Deixo um grande abraço em nome da Faculdade Batista Pioneira. Deus abençoe sua noite.